Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita da Prece, a essa humilde casa que desde 2004 estão abertas as portas para a cidade de Sapezal. Hoje queremos agradecer a presença de todos, tanto os nossos irmãos encarnados que estão aqui presentes, quanto os desencarnados que foram aqui também conduzidos pela espiritualidade. E sabemos que sempre é um bom número de desencarnados que estão conosco nos trabalhos que são realizados por esta casa. Hoje nós teremos uma boa conversa sobre o TEA. O que é o TEA? É o transtorno do espectro autista. O TEA, ele não é considerado uma doença, mas sim uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como a pessoa se comunica e interage com o mundo. O que é o transtorno? O transtorno é uma alteração do comportamento cognitivo. E o espectro? O espectro é o termo utilizado porque o transtorno se manifesta de forma única em cada indivíduo, porém com muitas variáveis. Tem tratamento? Tem. Não é uma doença, mas tem tratamento. O tratamento é focado em terapias multidisciplinares, psicologia, fonoaudiologia, terapias ocupacionais, psicopedagogos e outros mais que trabalham em prol desse tratamento. Isso tudo para estimular a autonomia e melhorar a qualidade de vida de todos eles. Quem aqui conhece ou tem contato com algum autista? Só para a gente se situar. Perfeito. O tratamento que aqui foi colocado como terapias multidisciplinares, ela se encaixa especificamente na predisposição de receber amor, termos empatia com os autistas. Esse é o maior tratamento que é bem recebido por todos eles. Muito bem, aqui tem um quadro que mostra a prevalência do autismo. Isso que aqui, segundo 2004, são 22 anos, né? De pesquisas. Lá em 2004, a cada 150 crianças que nasciam, uma era autista. Os números foram aumentando. 88 em 2012, em 2020 já era 44 que nascia, um era autista, e hoje a cada 31, né, que nascem, um já é autista. Consequentemente, esses números daqui mais, vamos colocar, uma década, com certeza será a cada 10 crianças, 12 crianças que nascem, uma será autista. Isso é interessante a gente estar sabendo, porque o autismo, ele não é somente para o nosso conhecimento. O autismo, ele é uma situação dada no planeta todo. Todos os lugares.
não é somente aqui no Brasil, aqui em Sapezal. O autismo ele é configurado em todo o planeta. Esses dados que foram mostrados, eles são dados a nível mundial, todos os locais. É tido como 1% das populações hoje tem autismo. Ou seja, no mundo hoje, nós temos em torno de 83 milhões de autistas. No Brasil, em torno de 2 milhões e 100 mil. E em Sapezal, nós temos entre 350 a 380 autistas. Isso para nível de informações. E como que é o autismo? Ele é classificado pela ciência médica em 3 estágios. Estágios 1, 2 e 3. Esses são os níveis que são enquadrados o autista. O que seria o nível 1, o mais tênue, o nível 2, um pouco mais elevado, e o nível 3, que é o nível máximo que eles colocam, que é o nível que exige-se mais de atenção, existe mais da predisposição de tudo que está em sua volta para cuidados. O nível 1 quase que é imperceptível por todos nós. Tanto é que existem milhões e milhões, a gente acaba convivendo com eles de forma normal, sem nenhum diagnóstico das nossas vistas, e interpreta como um autista, para ver como que é a situação. Eu tenho certeza também que entre nós, se formos fazer os testes que são feitos, muitos de nós serão diagnosticados também com autismo. E para nós, nunca sabemos e nem tampouco irá modificar o que nós temos dentro de nós. Correto? Muito bem. Segundo o Dr. Rafael Rezende, esse é um médico brasileiro, professor também, assistente de neurologia em Boston, nos Estados Unidos, o qual reside, e ele mesmo se denomina como um autista, correto? É um médico novo, na faixa aí dos seus 38 anos, e ele tem 3 filhos que foram nascidos num parto, são 3 gêmeos, dos quais 2 são autistas. E a partir daí, ele intensificou ainda mais o trabalho de pesquisas. E ele, inclusive, ele lidera lá nos Estados Unidos, na universidade, uma turma que trabalha sobre estas origens da medicina sobre o autismo. E chegaram à seguinte conclusão, que a ciência médica descobriu que o autismo é ocasionado por bactérias na flora intestinal e é capaz de alterar o cérebro. Isso, as pesquisas demonstraram que a patologia científica é que dentro dos nossos intestinos, como nós temos inúmeras bactérias, existem algumas pré-classificadas que ocasionam o autismo. Então, para o meio técnico da ciência, tem essa resposta. E como nós temos muitas mães que é pais que são mães, que têm seus filhos com o autismo, muitas vezes eles se auto-perguntam, né? O porquê comigo? Eu tenho
culpa de tudo isso ter acontecido? Eu tenho culpa do meu filho, minha filha ser autista, independente do grau? Pai, mãe, veja o que André Luiz coloca no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier. Esse livro é da série Nosso Lar. O perispírito da definição espírita, ele não é idêntico de maneira absoluta. Em todos nós, assim como na realidade, não existe dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei destas formas. No círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele próprio. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo em que buscamos. Ou seja, André Luiz coloca que o perispírito, assim, semelhante aos nossos corpos materiais, eles não são iguais. Não existe dois perispíritos iguais, assim como não existe dois corpos humanos idênticos. Somos iguais como um todo, assim como é o perispírito, como são os espíritos. Porém, cada um de nós, na nossa individualidade, nós somos diferentes. Na questão da saúde, na questão dos nossos vícios, na questão das nossas interpretações, no caso das nossas doenças, enfim, somos diferentes por isso. E aqui caracteriza que a situação é única do indivíduo, apesar que quando o espírito vem, ele reencarna, as características dele próprio, apesar dele trazer, herdar os genes dos seus pais, eles têm a situação única devida a ser vivida por eles próprios. Então, nenhum pai, nenhuma mãe são corresponsáveis pela vinda de uma criança autista, ou seja lá a forma em que vier. Cada um tem a sua característica. Não nos esquecemos disso, que muitas vezes a gente se vitimiza, né? Colocando situações, porque eu, o que aconteceu comigo? Não, é uma situação deles próprios. E outra, isso já houve um acerto muito antecipado no mundo espiritual e que houve acordos que eles viessem desta forma, justamente para se melhorar, para evoluir. E a mesma coisa são com vocês, com os pais, mães, que estão envoltos dessas crianças hoje. A outra está em João 9, dizendo: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então Jesus, mais de 2000 anos, já deixou bem transparente que aquele cego que estava lá não era culpa, não tem culpa, nem dele, nem dos pais. Ele está naquela condição para evidenciar Deus. Não é punição, é um ajuste, é uma necessidade que se deve passar para se melhorar. Assim como todos nós passaremos pelo crivo do aperfeiçoamento. Ninguém ficará fora dele. Por isso que Deus, ele é misericordioso e paciencioso com todos nós.
No livro dos Espíritos, Deus criou todos os espíritos de forma simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento e sem consciência de si mesmo, mas com igual aptidão para o bem ou para o mal. A evolução é conquistada através do livre-arbítrio e da experiência, progredindo gradativamente de ignorantes a espíritos de luz. Então, a evolução é para todos. Então, o momento que cada um vive hoje é uma situação especial para a sua evolução. Por isso que a gente diz que essa encarnação atual de todos nós é a mais importante que nós temos. Para todos nós. É a hora que nós temos passando para testificar o que realmente nós aprendemos, o que realmente nós podemos ainda melhorar e o que levaremos para a outra vida. Levaremos resíduos, levaremos melhoras? Bem, cada um de nós temos as nossas consciências para refletir a respeito. Uma mãe em busca por compreensão, ela pergunta: meu filho foi diagnosticado com autismo. Ele tem dificuldades em se comunicar. Parece viver em um mundo só dele. Eu quero entender espiritualmente o porquê disso. Existe alguma explicação mais profunda para essa condição? Essa pergunta, como tantas outras, revela a dor de quem ama sem reservas e procura enxergar além da matéria. E é por isso que hoje nós vamos ter essa conversa mais aprofundada, com uma perspectiva diferente, uma visão espiritual que, longe de substituir a ciência, busca somar, ampliar e trazer paz aos corações. Ao olharmos para o autismo com os olhos da alma, percebemos que nem tudo se resume a diagnósticos clínicos, exames neurológicos ou estatísticas. Existe algo mais, algo que pulsa por trás do silêncio, do olhar vago, da repetição de gestos. Algo que muitas vezes nos escapa por estarmos tão imersos no mundo da forma material. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos em processo de aperfeiçoamento e que a reencarnação é a escola onde esse processo acontece. Cada existência carrega propósitos que, por vezes, só se revelam com o tempo e a maturidade espiritual. E é justamente nesse ponto que começamos a entender o autismo sob uma nova ótica. Não como um erro biológico ou castigo divino, mas como um caminho cuidadosamente escolhido pela alma antes de renascer. Sim, escolhido, porque nem tudo o que nos parece limitação é realmente um atraso. Às vezes, a ausência de palavras grita verdades profundas em nós. Às vezes, o distanciamento do mundo interno é, na verdade, um mergulho em dimensões que ainda não compreendemos totalmente. O espírito que reencarna com traços autistas não o faz ao acaso. Ele vem protegido de si mesmo, das pressões do mundo, das feridas do passado. E há casos em que a alma passou por experiências dramáticas de violência, abusos emocionais ou mesmo o uso indevido do poder da comunicação, ferindo, manipulando, enganando. E ao reencarnar, esse espírito opta por silenciar, por restringir os canais de expressão, como forma de reeducação profunda, mas não como uma punição, mas como um alinhamento vibracional. Como se dissesse: desta vez eu preciso aprender a ouvir mais,
a sentir mais, a observar com o coração. E a outra possibilidade, nem todos os casos se explicam por desvios do passado. Nem todos. Divaldo Pereira Franco, através das obras mediúnicas de Manuel Filomeno de Miranda, na série ali, nos 4 livros que tem sobre a transição planetária, ele relata a vinda de espíritos evoluídos de Alcione, que reencarnariam no momento da transição planetária, no momento quase que final do processo da mudança do mundo de provas e expiação para a entrada no mundo de regeneração. Ou seja, a transição planetária ela já vem ocorrendo há mais de 250 anos. Tanto é que falam que quando Allan Kardec começou a codificar os livros da doutrina espírita, essa transição já tinha um início há 100 anos atrás. E os livros da codificação foram editados por volta de 1840. Então já tem um bom tempo. Nós já estamos mais de 250, 260 anos dentro desta visão da transição planetária. E nos livros de Manuel Filomeno é bem claro. Jesus convida muitos, milhões desses espíritos de luz oriundos de Alcione. Alcione está num outro patamar de evolução. Está muito mais evoluído que o nosso. Podemos-se dizer que lá já é um mundo regenerado. E nós estamos entrando no de regeneração. Então os espíritos são muito mais evoluídos. Tudo. Desde a sua composição física deles em relação à nossa. Mas eles estão vindo. Já estão vindo desde 2000. Eles já estão vindo sendo encarnados segundo informações. E eu acredito piamente que muitos dessas crianças denominadas autistas que vêm com essas características do silêncio, mas têm um foco muito grande, percepções muito grandes, a grande maioria, eles não são daqui. A grande maioria possivelmente é desse orbe chamado Alcione. Como de outros mundos evoluídos, que aqui estão hoje para nos auxiliar na transição planetária. Por que isso tudo? Você acha que seria fácil vir de um mundo evoluído em que o corpo é totalmente diferente do nosso? O nosso ainda é um corpo denso, o dele já é um corpo tênue, quase que solúvel. Então muita coisa de abrupto acontece na primeira vez, mas ele já vem com todas essas qualidades. E eles vêm, pedindo silêncio. Eles vêm pedindo atenção. Eles vêm pedindo que a gente demonstre o melhor que a gente tem dentro de nós, que é o amor. Esses espíritos, então, que vêm do alto, são almas que já passaram aí por longos ciclos de crescimento e trazem consigo uma pureza incomum, sensíveis demais ao ruído da terra. Essas almas se protegem através de uma espécie de campo magnético, ou campo energético, um envoltório sutil que os mantém afastados do excesso de estímulos aqui no nosso planeta. E é como se estivesse em missão, mas com um escudo que filtra tudo ao seu redor. Ao preço disso,
Um comportamento que muitas vezes é mal compreendido, mas o propósito é claro: preservar a essência, proteger a vibração, manter-se conectado com planos superiores, enquanto cumpre a sua jornada aqui na Terra. Essa camada energética que envolve o espírito, que poderíamos chamar de escudo vibracional, pode dificultar a comunicação verbal, a interação social e até mesmo o contato afetivo direto. Porém, ela não é definitiva. Ao contrário, ela é moldável e pode ser, sim, mutável e ser suavizada à medida que o espírito se sente seguro, acolhido e amado. Quando o ambiente ao redor deixa de forçá-lo a ter algo que ele não é e passa a respeitar o seu tempo, as suas necessidades e a sua maneira única de existir, algo começa a se transformar, e é aí que entram os pais, familiares, educadores e terapeutas, como peças fundamentais desse processo. A família, senhores, é o primeiro campo de cura. A casa é o primeiro templo. Cada gesto de carinho, cada tentativa de conexão sincera, cada estímulo respeitoso, tudo isso contribui para que a alma aprisionada dentro de si mesma decida, por si, sair do seu casulo. Ele não veio para se encaixar nos padrões nossos. Eles vieram para nos ensinar a amar, sem condições, e escutar sem pressa, e respeitar o invisível. Então vejam as joias que podemos ter nos nossos lares. A lei de Deus, gente, é de amor e caridade, e ela é para todos. Deus não esquece ninguém nessa jornada, na nossa jornada, na nossa evolução. Nós já estamos nessa trajetória há milhares e milhares de anos, reencarnando, aprendendo, dando cabeçada aqui, ora lá, mas estamos caminhando. Podemos dizer que hoje já somos um pouco melhor do que foi, mas ainda precisamos evoluir muito mais. Não vamos mudar tudo o que temos de ruim dentro de nós numa única encarnação. Mas se nós já dermos um pequeno aceno nessas mudanças, agora já será importante para o futuro. Cada pessoa com o espectro autista, ele carrega dentro de si um universo inteiro, um código espiritual que muitas vezes só se revela quando há amor suficiente ao redor. Amor esse que não exige retorno, que não condiciona a performance, que não se frustra diante do silêncio, mas se alegra em cada pequeno avanço. Esse é o amor que transforma, esse é o amor que cura, o amor incondicional. Muitos espíritos que reencarnam com características do espectro autista, eles vêm envolvidos por uma proteção energética específica. Não se trata de algo visível aos nossos olhos, tampouco algo que possa ser captado por exames clínicos. É uma espécie de barreira vibracional, um campo sutil que impede a troca plena com o ambiente externo. Essa proteção, chamada por alguns mentores espirituais de couraça luminosa. Uma couraça, ou seja, uma armadura que esses seres têm que protege todos eles desta parte externa. Porém,
percebendo o amor, percebendo a reciprocidade das pessoas, a parte afetiva do bem, a boa vontade, eles começam a sair desse casulo. E isso é de forma gradativa. A reencarnação é a escola reparadora para todos nós, para todos. Não é só apenas para A ou B, fulano ou ciclano. A reencarnação, ela que nos educa, é ela que nos alinha novamente. Possamos passar uma encarnação aqui, muitas vezes desapercebidos, sem objetivos, sem família, sem conquistas. Mas essa não é uma reencarnação em vão. Com certeza levaremos frutos desta encarnação. Frutos. E dentro das coisas ruins que a gente produz, a gente também produz coisas boas. E essas também ficarão para sempre dentro de nós. Servirá como um alívio, como um estímulo, como um advogado, como um defensor nosso. No mundo espiritual e nas outras nossas próximas encarnações. E é aqui, nessa hora, que os pais e cuidadores ocupam uma posição sagrada. Eles não são apenas responsáveis pelos cuidados físicos, são pontes espirituais, são facilitadores da quebra dessa barreira invisível. A cada toque afetuoso, a cada tentativa de comunicação respeitosa, a cada música tocada com intenção amorosa, algo dentro da alma encarnada começa a se mover, lento, quase imperceptível, mas real. É como o degelo que antecede a primavera. Dentro de cada pessoa com autismo existe um universo adormecido, não apagado. E muitos desses universos guardam dons extraordinários, habilidades inusitadas, vocações raras. Mas essas potencialidades só emergem quando o ser se sente seguro, livre para existir, sem máscaras, sem pressões, sem a necessidade de corresponder à expectativa externa. A criança ou jovem com o autismo não precisa ser normalizada. Eles precisam ser compreendidos em sua singularidade. Por isso, desde cedo demonstram uma possibilidade incomum à dor alheia, à natureza, ao sofrimento do mundo. Esses espíritos não se adaptam com facilidade à nossa densidade da Terra. Eles precisam de um suporte emocional e espiritual constante, mas quando florescem, eles se tornam verdadeiros canais de luz. Por isso, se você convive com alguém do espectro, não veja apenas a limitação. Veja o espírito, veja a história que essa alma carrega, veja o convite que está sendo feito a você de amar mais, de julgar menos, de exercitar o olhar que ultrapassa o visível. Você não está ao lado dessa pessoa por acaso. Há um porquê sagrado nesse reencontro. Não é verdade? O acaso não existe, né? Paz. Tudo que lhe foi confiado foi entregue por Deus. Cuida com o máximo de aprendizado e jamais desista de seus filhos. Isso é para todos os pais, não só
os pais dos nossos queridos autistas. É para todos. Nós temos vínculos com os nossos filhos. Nós temos obrigações a serem reparadas. E apenas o amor é a chave para esse ajuste. O amor e o perdão, tudo junto. E é exatamente aí que começa a chave para compreender a beleza por trás desse reencontro de almas. Assim como Kardec, nosso Chico, diz que o acaso não existe, aquilo que parece aleatório aqui nos bastidores, no mundo espiritual é meticulosamente preparado. Almas se reúnem em conselhos de luz, onde revêem as suas trajetórias, seus erros, suas vitórias e seus arrependimentos. Tudo ocorre no plano superior. E é nessas reuniões de amor e sabedoria que se decide, por afinidade ou por necessidade, quem virá como pai, quem virá como filho, quem virá como apoio silencioso na jornada do outro. E é para ambos isso. Não é um castigo. Isso é uma reeducação espiritual. É a vida oferecendo uma nova chance para que o amor amadureça. Onde antes havia apenas julgamento, isso, a reencarnação, é esse campo grandioso de restauração das almas. Não como punição, mas como ferramenta de cura e reequilíbrio, de renascimentos internos. Por outro lado, há também os filhos que retornam com verdadeiros faróis. Espíritos hoje, como autista, possuem uma luz tão intensa que acabam transformando toda a atmosfera familiar. Em muitas casas, depois da chegada de uma criança do espectro, as prioridades mudam. Os valores se reorganizam, o ritmo desacelera. De repente, aquilo que antes era impossível, aparência, status, reconhecimento, passa a não fazer o menor sentido. E no lugar disso, algo mais nobre ocorre. A necessidade de amar incondicionalmente. E isso é algo tão grandioso que precisa ser olhado com gratidão e não como vitimismo. Muito bonito tudo, não? Muito bem. Os benfeitores, senhores espirituais, eles não abandonam aqueles que estão cumprindo tarefas tão elevadas. Pelo contrário, eles cercam essas famílias com apoio invisível, intuições suaves, encontros providenciais com profissionais iluminados, muitas vezes uma simples conversa com outra mãe, um livro que aparece na hora certa, uma música que toca no rádio e traz lágrimas aos olhos. Nada disso é coincidência. São pequenos empurrões no mundo espiritual. E Jesus vem dizer: você não está sozinho. Continue, segue em frente. E nessa presença, mesmo que sutil, pode renovar completamente as forças de alguém que esteja prestes a desistir. Outro aspecto belíssimo que poucos percebem é como essas almas, mesmo com suas limitações de expressão, conseguem ensinar lições profundas sobre a presença e a autenticidade. Eles não mentem, eles não manipulam. Talvez por isso muitos relatos de mães e pais apontem momentos quase místicos com seus filhos autistas. Aqueles instantes que, do nada, o olhar da criança se fixa no seu profundo. Direto, como se atravessasse camadas de tempo e espaço. E ali, naquele olhar que dura poucos segundos,
tudo é dito, tudo é compreendido, tudo é sentido. São encontros de almas para alma. Encontros que atravessam existências, que cumprem promessas feitas antes do nascimento e que sejam pactos silenciosos de cuidado e aprendizado mútuo. Então, senhores, essas qualidades que os autistas têm, eu tenho certeza que bem poucos de nós tínhamos esse conhecimento. É tudo isso que a visão espírita tem com relação ao autismo. Ele vem para nos fortalecer, para nos compreender, para a gente se doar no que pudermos para esses seres. É dar as boas-vindas, é agradecer por cada um deles no nosso meio. E a gente poder apenas dizer a esses seres: muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por vocês estarem conosco e nos mostrar o novo caminho. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, por todas essas novas oportunidades. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.